Olá. Nos meus atendimentos, é muito comum eu me deparar com queixas relativas a relacionamentos românticos, a relacionamentos familiares, a relacionamentos de trabalho, de amizade, a relacionamentos, num geral. Nós somos seres sociais, então relacionamentos fazem parte de quem nós somos. Só que existe um tipo de coisa específica de relacionamentos que sempre é muito controversa com todo mundo, que é a ideia de amor. Claro, amor não necessariamente se aplica às relações de trabalho, mas podem se aplicar. Considerando a frequência com que esse tipo de coisa acaba pairando na minha vida, eu me dei a chance de fazer alguma pesquisinha, assim, nada profundamente científico. Hoje a gente vai falar sobre amor. E eu já começo afirmando uma coisa bem drástica. Muito provavelmente, você, eu e todo mundo da nossa cultura aprendemos a amar errado. Eu vou explicar. Para começar, se você entrar agora no site do Dicionário Michaelis, que é um dicionário de língua portuguesa, e procurar pela palavra amor, você vai achar 15 significados no singular e 4 no plural. Eu não sou linguista, eu não sou beletrista, mas enquanto ser humano, lendo aquele monte de significado, por mais que haja sim similaridades entre alguns deles, meio que é significado demais e a palavra meio que perde o sentido. É muito complicado isso, porque eu tava lendo e eu fiquei, cara, não tem uma definição ali. Tem muitas, tem 19. Então, não faz mais sentido. Tá bom. Então aí eu resolvi fazer a pesquisa de campo. Eu resolvi conversar com pessoas sobre. É interessante porque a única coisa, aliás, não é a única, né? Mas a principal coisa que apareceu de similaridade na maior parte dos casos é que amor é para ser o sentimento mais sublime. Sublime, né? As pessoas usam no sentido de positivo, né? Então amor é para ser o sentimento mais sublime. Ok. Só que conforme você vai perguntando a definição para as pessoas, é interessante porque uma parte significativa delas não dá. Aliás, a maior parte das pessoas não dá a mesma definição. É muito incomum você ouvir frases iguais. Você escuta frases parecidas, sentidos parecidos, mas nunca, mas não frequentemente iguais. E é muito comum as pessoas contextualizarem amor. Se você for conversar com uma pessoa mais religiosa, é muito possível, para não dizer provável, que ela vai falar que amor é uma coisa de Deus, né, da divindade ou das divindades que ela acredita. Ok, se você for esmiuçar isso, né, se perguntar, mas amor então é uma coisa que só a divindade, só Deus pode sentir, ela vai falar, não, né, que é uma coisa que primeiro você tem que sentir por Deus. E isso é delicado, porque isso dá a ideia de que o ser humano tem controle sobre o que ele sente. E não existe controle sobre sentimento. Sentimento é uma reação. Sentimento é um tipo de coisa que você aprende conforme você vivencia. Você não controla. Então, é meio delicado colocar isso, porque você não pode falar, ama a Deus primeiro. Como? Como você escolhe? Não tem como. Não tem controle. Segundo, dos mais comuns, você pode chegar para pessoas que vão falar, principalmente as mais velhas, elas vão falar, amor é aquele negócio de mãe, é incondicional. Lembrando, incondicional significa que não importa o que aconteça, você vai continuar tendo o sentimento de amor por aquela pessoa. E isso é delicado. Porque assim, vamos lá. Eu sou um homem casado, eu amo minha esposa. Eu tenho um filhinho, hoje com 1 ano e 1 mês, e eu amo meu filho. Mas assim, e se a minha esposa fizer mal pra mim? E se chegar algum momento em que ela passe a me torturar psicologicamente? Eu tenho que continuar amando ela? E se meu filho, já depois de adulto, já com o cérebro todo formado e real livre-arbítrio, né, dos seus comportamentos, e se ele me der um tiro? Independente de eu ter provocado ou não. Eu tenho que continuar amando aquele ser humano? Então, assim, colocar que um amor é incondicional é muito ruim. E era uma coisa que era muito comum antigamente.
a gente lembra, né, nós mais velhos, nós lembramos que até a década de 90 tinha muita regra dizendo que as pessoas não podiam se separar, né? Existia até um termo muito usado para mulheres, e que conste, o termo é machista mesmo, tá? Que era desquite. Desquite era a mesma coisa que dizer que a pessoa tinha se separado. Só que você sempre ouvia a expressão sobre mulheres que aquela mulher era desquitada. E uma mulher ser desquitada até a década de 90 era basicamente a mesma coisa que dizer que aquela mulher era uma garota de programa. Porque se tinha a regra de que matrimônio tinha que ser pro resto da vida em boa parte dos círculos familiares. Então, só que essas regras, né, elas impunham às vezes para a mente das pessoas a ideia de que tinha que ser sim incondicional. E a gente via casais que viviam juntos há 40, 50 anos e você perguntava por que eles estavam juntos e eles já não faziam ideia. Eles literalmente não viam razão para estar lá a não ser a regra do erro da separação. Fora que, incondicional, né? Mãe ama incondicionalmente. Era muito comum, até meados do século XX, a gente ver mulheres que tinham, sei lá, 8, 10 filhos ou mais, e a vida delas passava a se resumir a lavar, cozinhar, passar, arrumar, cuidar. E, assim, por mais que, claro, houvesse sentimento de amor pelas crianças, pelos filhos, claro, existia, né? Mas, assim, não existia uma vida. Ah, mas a mulher podia ter escolhido. Claro que podia. Mas e se ela não teve outra oportunidade? E se ela não teve chance de escolher diferente? Então é muito comum a gente ver as pessoas desprenderem, principalmente as mulheres, claro, desprenderem a vida para cuidar dos outros. Ah, é uma declaração de amor. Sim e não, né? Porque vai ver que aquela mulher só fazia aquilo porque era obrigada. Então é delicado colocar o incondicional ou a maternidade como sinônimo de amor. A gente sabe também de muitas mães por aí que não amam seus filhos e tá tudo bem, né? Ninguém é obrigado a amar. Aliás, já já a gente chega nisso. Por fim, é comum a gente ver pessoas falarem sobre o amor romântico, né? Ah, amor é aquele negócio de casal. É tá perto, é querer estar perto, é o ter pra si. Se a gente for parar e pensar, as pessoas encaram como se a paixão e o amor fossem questões sequenciais. Então, primeiro você se apaixona por alguém, posteriormente você passa a amar. E nessa medida, a gente vai ver que então o querer estar perto não é coisa de amor, é coisa justamente da paixão. Porque o momento em que você mais quer estar perto é logo no começo da relação. É quando você conhece a pessoa e, né, se apaixona e sente mais gana de estar junto. É muito comum a gente ver casais ao longo do tempo, voluntariamente, escolherem ter atividades separadas, justamente porque a vontade de estar junto diminuiu. É normal, faz parte. Então, vontade de estar perto, querer estar perto é coisa da paixão, não do amor. E ter pra si é literalmente legal no Brasil desde 13 de maio de 1888. Nenhum ser humano pode possuir outro. A gente não pode falar que um ser humano é nosso. A gente tem esse hábito linguístico, claro, é da nossa cultura, mas às vezes as pessoas levam isso literalmente. Então, não existe ter pra si. Ninguém posse. Mas bem, essas são das definições mais comuns que eu recebi. A partir daí, eu comecei a investigar mais o que está envolvido em cada uma delas, né? Envolvido, né, nas questões que permeiam, né, o amor. E algumas coisas são interessantes, porque surgiram regras para o amor que são particularmente assustadoras. Primeiro, a partir do momento que você assume amor por alguém, você é obrigado a fazer tudo por essa pessoa, mas tudo mesmo. E se você não faz, é porque você não ama essa pessoa. Inclusive, tem um termo muito interessante que a nossa cultura tem, que é a obrigatoriedade de fazer o outro feliz. É muito comum você ouvir uma pessoa quando sai de algum tipo de relação, principalmente romântica, que aquela pessoa não mais o fazia feliz. Cara, desde quando um ser humano tem a obrigação de fazer outro feliz? Bom, depois eu entro nisso. Um dia eu falo sobre sentimentos e duração. Mas assim, você é obrigado a fazer tudo para aquela pessoa que você ama.
E realmente, a partir do momento que você não faz, dá uma sensação de que o sentimento diminuiu. E cara, que droga, né? Tipo, se você ama alguém, você automaticamente ganha obrigações. Fora isso, né? Existe uma obrigação que, já te aviso, é controversa, mas você vai querer pensar sobre. Que é a obrigação de mentir. Se você ama alguém, você é obrigado a mentir para essa pessoa. Não, João, não é assim que funciona. Eu te provo que é. Vamos falar estereotipadamente, ok? Se a gente pensar estereotipadamente, você não pode chegar, estereotipadamente, pro seu pai e pra sua mãe e falar: pai, mãe, hoje eu não tô afim de lidar com vocês estão me enchendo o saco, vocês estão falando um monte de besteira, um monte de nada com nada, não tô afim, vou ficar sozinho. Você não pode. Dentro do estereótipo, o pai mais gentil vai responder assim: oi, você tá bem? Acabou, amor. Você não pode virar pro seu melhor amigo ou melhor amiga e falar: mano, hoje eu não tô afim de te ver. Eu até tô afim de sair, mas não com você, porque você tá falando umas porcaria assim. Não tô afim de te ver hoje. Acabou a amizade. A gente sabe, estereotipadamente falando, aquela pessoa nunca mais vai te chamar com tanta frequência, se chamar. Né? Ela vai começar a procurar outros círculos. Romanticamente, você jamais pode virar pro seu namorado, namorada, noivo, esposa, marido, o que quer que seja. Você jamais pode virar pro seu marido ou esposa e falar: amor, desculpa, hoje eu não tô afim de ficar perto de você. Hoje eu quero ficar sozinho. O parceiro ou a parceira mais gentil vai responder assim: a gente tá bem. Você é obrigado a mentir. Você não pode falar, por exemplo, que a outra pessoa tá te irritando, em que você não quer lidar com aquilo, porque a relação vai acabar. Esse é o estereótipo. A gente carrega uma cultura de os incomodados que se mudem e a gente propaga isso. E isso porque eu tô falando só da convivência. Tem um tema específico de relacionamentos românticos que é ainda mais delicado, mas vamos falar de relação sexual. Você é obrigado a mentir pro seu parceiro sobre relação sexual, se você quer que a sua relação continue. Se você ama o seu parceiro, você tem que sempre querer o seu parceiro. Mas vamos entender um pouco de psicologia comportamental. Para a psicologia comportamental, toda vez que um estímulo é repetido sobre um ser vivo, esse estímulo vai perdendo a eficácia. Então vamos falar, né, por exemplo, de sede. Você está com sede e aí você vai dar um estímulo de água para ele. Essa água, ela vai lentamente começar a saciar a sede, e uma vez que saciou, ela não precisa mais da água. Mas se você continuar dando água, a pessoa vai tomar e vai ficar meio... E vai ficar meio... Até o momento que assim, ela vai vomitar por água. Porque encheu o bucho de água, ela vai ficar com aversão à água. É normal, é assim que funciona, né, o comportamento do ser vivo. Ele vai saciar e vai, eventualmente, ficar averso a um estímulo que é excessivamente aplicado. Se eu te falar hoje, tá, escolhe uma comida que você acha que é a favorita e que hoje você diria: eu comeria isso pro resto da minha vida. Então, eu vou te dar o meu exemplo: X-Bacon, tá? Simplão, pão, hambúrguer, queijo, bacon, pão. Acabou. Tá, pode até colocar uma maionesezinha assim, tudo bem, não tem problema. Se eu te falar que a partir de hoje, o dia que você tá vendo esse vídeo, pro resto da sua vida, em todas as refeições, você só vai poder comer isso que você escolheu, sem variações, tá? No meu caso, é X-Bacon. No seu caso, você escolheu yakisoba, é sempre com os mesmos legumes, mesma carne. Sempre a mesma. Em todas as refeições, sem variar. Você ia ficar feliz? Eu acho que não. Ia ter um momento que você ia enjoar. Mas vamos voltar para a relação sexual. Sim, eu tô fazendo essa comparação. Quando você tá conhecendo um parceiro, né, tem aquele momento da descoberta, né, a felicidade pelo novo, e aí vão conhecendo um corpo do outro, tal, é gostoso, é divertido. Aí chega um momento que um acerta o que o outro gosta e, putz, êxtase, né? Só que aí, a partir do momento que você sabe o que o outro gosta, você vai fazer o que o outro gosta. E muitas vezes só o que o outro gosta. Hoje, amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. E por aí vai. E aí chega um momento que você sabe exatamente o que o seu parceiro vai fazer, quando ele vai fazer, como ele vai fazer. E chega um momento que, inevitavelmente, em algum dia da sua vida, você vai estar... eu não tô afim disso. Eu não tô afim dessa mesma sequência. Hoje eu não tô afim. Só que você não pode falar isso pro seu parceiro.
Você não pode virar pro seu parceiro e falar, amor, hoje eu não tô afim de ter relação com você. O parceiro mais equilibrado falaria, pera, você estava dizendo então que talvez você teria relações com outras pessoas? E a resposta mais honesta que qualquer pessoa pode dar é, talvez. Só que você não pode falar isso. Jamais. Se você falar isso, acabou a relação dentro do estereótipo. A maior parte das pessoas está programada para relações monogâmicas. Então, na relação monogâmica, isso é impensável, isso é quebra de acordo e acabou. Não tem porquê. Então, assim, você, naquilo que as pessoas pregam, você se ama alguém, você tem um monte de obrigação, você é obrigado a suportar um monte de coisa que você não quer, você não pode falar a verdade e você não tem outras possibilidades. Que droga de amor é esse? É sério que isso é para ser o sentimento mais sublime? Não faz sentido. Não faz sentido. E aí, como qualquer ser humano, também me deu o direito de fazer minha própria definição de amor. Eu pensei assim, bom, considerando tudo isso que falaram, eu acho que dá para sintetizar assim. Amor é um sentimento baseado no desejo de bem-estar. Dessa forma, né, você não tem uma direção certa. Você pode amar a si mesmo, você pode amar a um outro ser humano, a um outro ser vivo, a um objeto. E a gente ama objeto. Vocês são totalmente viciados nesse negocinho que vocês estão me assistindo agora. Nós mais velhos lembramos de pais da década de 80 e 90 que cuidavam melhor do carro que dos filhos. A gente ama objeto, é normal. Então a gente tem um sentimento baseado no desejo de bem-estar, acompanhado por uma disposição para cooperar para esse bem-estar. Não tem obrigação aí. Você está disposto, no momento que você ama, você está disposto a cooperar para aquele bem-estar. Honestamente, sem pressão. Isso é amor. Aí você me pergunta, tá, João, e o que eu faço com isso tudo? Como é que eu faço, então, para as minhas relações serem minimamente melhores, para eu não precisar mentir, para eu não me sentir tão obrigado a fazer um monte de coisa que eu não quero? Cara, literal. Senta e conversa. Senta com a pessoa e com a pessoa do objeto de amor, sabe? Que sejam seus pais, seus amigos, seus parceiros, não importa. Senta com essas pessoas e conversa sobre o que é amor para elas, o que é amor para você, sobre o que essas pessoas realmente esperariam de você, ou esperam de você, o que você espera delas, e tenta chegar em acordos que fiquem equilibrados para todo mundo. Tem uma coisa que eu falo que já fez muita gente torcer o nariz, que é assim, amor não mantém nenhum tipo de relação. Não é amor que vai manter você bem com seus pais, não é amor que vai manter você bem com seus amigos ou seus parceiros, não. O que mantém relações é equilíbrio. É todo mundo se sentir bem. Se uma parte se sente mais bem do que a outra, essa relação está fadada a terminar. Então, assim, tente achar esse equilíbrio. Converse, sabe? E expresse que o propósito da conversa é tentar fazer as coisas ficarem melhores para todo mundo. E, claro, se você precisar de ajuda, me chama. Eu tô sempre aqui. Me diz o que você achou. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, desculpa, mas pode dar um dislike. Se vocês quiserem comentar, dar sugestão, crítica, à vontade. Os comentários são abertos. E é isso. Eu espero que dê pra gente conseguir, pelo menos, amar um pouco mais tranquilamente de agora em diante. Fica bem.